Eu conheci na escola, em 2001, eu estava na sexta série, eu tinha 12 anos, e aí eu tinha uns coleguinhas que já gostavam de Harry Potter. E aí eu, a princípio, não me interessei tanto, apesar de desde criança gostar muito dessa história de magia e tudo mais, não é à toa que meu programa infantil favorito sempre foi Castelo Rá-Tim-Bum. Só que eu tava num período da minha vida que eu tava saindo da infância, entrando na adolescência, eu tava tentando meio que, como é que eu posso dizer, eu tava abandonando algumas coisas que eu achava que eu de certa forma considerava infantis, e aí começou a sair trailer e coisas do filme, e eu achei que o filme fosse um pouco infantil. Engano meu, porque no final do ano, em 2001, eu fui pro cinema, fui sozinho inclusive, assisti o filme sozinho no cinema, assisti dublado, transporte filme dublado, e saí do filme apaixonado. Daí em diante foi paixão à primeira vista. E aí passei mais ou menos uns 2 anos assim, no verme com Harry Potter, e tudo de Harry Potter, e aí veio a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta. E aí eu fui apresentar na minha vida, O Senhor dos Anéis, que já é tipo pra quem gosta de Harry Potter, já era um outro level completamente diferente, porque é uma coisa muito mais adulta. Aí eu me desapeguei um pouco de Harry Potter e fui aproveitar essa fase Senhor dos Anéis, que tava fase tipo, dos filmes no cinema. E aí fui ler os livros, assistir os filmes e tudo mais, etc. E aí tipo, eu ficava, nossa, mas Harry Potter parou assim, uma coisa tão infantil, será que vai ficar sempre falando infantil? Eu voltei a ler. Quando eu voltei a ler, assim, tipo, um pouco, um ano e meio mais ou menos depois, aí veio de uma vez, assim, porque é justamente o que eu tava falando pra você, o que o Guilherme tava falando, assim, tem um baque, assim, é legal que no terceiro livro ele tem um baque, de repente ele cresce completamente, sabe? E é um livro muito sombrio, é um livro muito adulto, sabe? E é uma coisa que eu acho super engraçada é que o terceiro livro, ele não tem muita ação, do meu ponto de vista, ele não é um livro que ele tem muita ação. Mas o cotidiano do Harry, ele é tão fantástico dentro da história, que parece, assim, tem essa sensação que eu tava vivendo ali com ele. Acho que é por isso que o livro é tão bom. E é o meu favorito. Na O história, Prisioneiro de gente. Azkaban foi um livro que eu terminei de ler. Eu falei, caramba, aí virei o livro, vou ler de novo. Entendi. Entre as loucuras, acho que no nosso dia a dia a gente sempre compete alguma loucura, a gente quer ter sempre as melhores coisas da série. Por exemplo, um dia desses eu fiz questão de comprar um box, que eu já tenho vontade de ter um box com todos os livros desde que foi lançado em 2007, então ele custava R$ 1.000, daí chegou e apareceu por R$ 300. Eu, não, agora eu vou ter, parcelei 1000 vezes, mas vou ter. Essas coisas, olhando assim um pouco para trás, eu vejo que tinha muita loucura que a gente nem se tocava que era loucura. Por exemplo, a gente vinha assistir um filme meia-noite, então a gente chegava no shopping 10 horas da manhã para guardar a fila para meia-noite, porque naquela época a gente não podia comprar ingresso com poltrona marcada, então era aquela confusão. E olha que era gente já 10 horas da manhã. E assim, é engraçado que eu vejo que é uma loucura da gente e ao mesmo tempo eu vejo que nem é tanta loucura quanto eu vejo lá fora, porque lá fora tem lugares que as pessoas passam assim, semanas já acampando antes e tudo mais, pra ser o primeiro da fila. Não que eu me importe ser o primeiro da fila, mas é porque como o nosso grupo era muito grande, então a gente gostava muito de sentar junto, então a gente procurava chegar cedo pra gente conseguir pegar um local legal pra que todo mundo coubesse. Mas essa pergunta aqui eu não tenho, porque são 14 anos fazendo coleção. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, depois que os filmes acabaram, principalmente os livros também, eu gosto de fazer coleção de capas de Harry Potter, principalmente do último. Eu costumo ter capas de diversos lugares do mundo, do Relíquias da Morte. Tem o americano, tem o britânico, tem duas versões, agora 3 versões em português. Eu tenho alemã, eu tenho italiana, francesa, árabe, por aí vai. Mas, mas tem de tudo, tem os livros, tem cosplay, roupa, jogos, action figures, né, que são bonecos, a parte de, como eu posso dizer,
dizer, de réplicas que inclui varinhas e outros apetrechos aí da saga. Por aí vai. De certa forma, sempre houve esse sentimento de inclusão, porque a saga, eu acho que ela ganhou muito mais força de uns 5 ou 6 anos pra cá, sabe? Então, as pessoas, há pouco tempo atrás, nesses 5, 6 anos atrás, a gente não achava tantos fãs de Harry Potter quanto tem hoje em dia. Antigamente era assim, tu gosta de Harry Potter? Tipo, aí tu achava um fã de Harry Potter e todo mundo se unia. É tanto que meus poucos amigos que gostavam de Harry Potter naquela época, eu cultivo essas amizades até hoje. Eu fiz grandes amizades por conta de Harry Potter. São grupos que eu mantenho até hoje. Engraçado que a maioria dos meus grupos de amizades foram feitas através de Harry Potter. Mas hoje em dia eu acho que é muito mais amplo, tanto é que hoje em dia se as pessoas falam assim, tu gosta de Harry Potter? Eu também, aí já vai perguntar qual é a tua casa e essas coisas, sabe, se identificando e tudo mais. Eu acho que é isso. Estava em cartaz lá na Broadway, foi aquela coisa, você estava com dinheiro contado, querendo assistir 1000 musicais da Broadway, peças da Broadway, só que tava Echoes passando lá, que era a peça do Daniel, então eu falei, não, eu vou assistir a peça do Daniel porque essas peças da Broadway já tem cartaz algumas até há décadas, então o do Daniel não, ele só vai estar aqui até fevereiro com essa peça e eu pretendo assistir. Foi assim, aí eu fui lá, assisti a peça, fui num dia, comprei um monte de souvenirs lá no dia, inclusive essa camisa que estou usando, e tinha comprado um pôster, só que é muito cheio. Quando você sai, tem o backstage door, que é a porta para onde os artistas saem da rua, do teatro para a rua, para pegarem seus carros e irem para casa. E aí estava muito cheio ainda nesse dia e eu não. Eu vim um outro dia e vou tentar falar com ele, autografar meu pôster e tal. E aí 2 dias depois eu fui de novo, fiquei lá tipo um frio de 15 graus negativos, esperei cerca de 2 ou 3 horas, mas valeu a pena, ele apareceu lá, foi muito rápido, mas eu consegui filmar, falei com ele rápido, mandei ele dar um oi pros fãs dele do Brasil. Guys, stop pushing the barricades. Stop pushing! Can you say hello to your friends from Brazil? Thank you. It was amazing the show. Thank you. Olha, eu fico com muita saudade, porque foram momentos que, como eu sempre falei eu falo para alguns amigos, já comentei isso em alguns eventos também, eu acho que o período de Harry Potter que a gente viveu, eu acho que dificilmente alguma outra geração vai viver, porque para quem viveu o período de ler os livros, esperar por um próximo livro e tudo mais, gente, gerou tanta teoria, tanta ansiedade em cima dos livros e tudo mais, que eu acho que nenhuma outra obra vai gerar isso tão cedo. Então, assim, é um sentimento único. E os filmes não foram diferentes nesse quesito comigo, porque eu guardo muito carinho as estreias, as pré-estreias, lembrar de que eu vinha pra cá, pro Guatemi, eu vinha aqui pro shopping pra pré-estreia, chegava aqui de manhã para guardar a fila para um filme que vai começar meia-noite, e aí assistia o filme, dormia, já acordava cedo no outro dia para vir para a estreia, porque tem a pré-estreia e a estreia. Então eu espero uma maratona e eu sempre tenho saudade disso. E eu fico ansioso de lembrar que ano que vem Harry Potter vai voltar com Animais Fantásticos, que é o novo filme da franquia. Então já dá um friozinho na barriga assim, só de lembrar que as pessoas ficam gritando no cinema e por mais que algumas pessoas não gostem, eu acho sensacional. Eu acho que dá uma certa ambientação assim, sei lá, não sei explicar. Em fazer Sonserina, com certeza.